Vamos começar aqui pelo C#, tá? Aqui você vê que eu tenho um edit com o comando recebido da aplicação cliente, né? Aqui nós estamos apenas simulando como é que esse comando chega no servidor de aplicações, tá? É como se essa aplicaçãozinha aqui fosse o seu servidor de aplicações, né? No caso do C# aqui fosse lá o WCF, né? Que está aguardando requisições do cliente, tá bom? Nessas requisições do cliente, nós vamos enviar um númerozinho, que é o número do computador, né? A gente identifica o computador, tá? Dentro da aplicação a gente pega um número lá para identificar o computador, e pode ser inclusive aqueles que nós já vimos nas estratégias anteriores de como identificar um computador, tá? Esse número ele sobe numa seção, tá bom? Quando chega lá no servidor, o servidor então ele vai verificar se esse carinha aqui ele está autorizado, né? E se além disso já não ultrapassou o número de computadores que são permitidos dentro de uma mesma sessão, tá? Ainda tem isso aí, né? Você pode chegar para o seu usuário e dizer, não, que você pode usar a quantidade, os computadores que você desejar dentro da sua empresa. No entanto, só pode utilizar 10 ao mesmo tempo. Pode ser assim, né? O seu acordo com o seu usuário, tá bom? Então aqui nós vamos fazer os dois testes, tá? Para isso eu criei aqui no banco de dados uma tabela computador. Essa tabela ela contém os campos ID, A e B, né? O A você já percebeu que é a identificação do computador e o B aqui é se ele está liberado ou não para uso, tá? Você observa que a informação aqui do B se está liberado ou não está criptografada, mas o ideal é que ela esteja, tá? Legal, vamos então ver como é que está implementado isso aqui. Eu tenho 3 botões, tá? Aqui nessa tabela vão ser carregados os computadores que estão lá no banco de dados, tá? Mesma coisa aqui no Lazarus, ó. Tem lá o comando que é recebido, a identificação do dispositivo, a quantidade de dispositivos permitidos na sessão, a tabelinha. Mesma coisa no Java, ó. Legal? E no Delphi também, tá? Daí eu tenho o botão consultar os dispositivos, vai carregar os dispositivos aqui, tá? E tem um memo aqui embaixo, né, uma caixinha de texto, para eu ir exibindo quais são os computadores que já estão na seção do servidor, tá bom? Daí eu tenho os dois botões, inserir e consultar, né? O botão inserir, ele vai primeiro verificar se já não ultrapassou o limite de computadores na sessão. Esse inserir aí não é inserir o computador no banco de dados não, tá? Quem vai inserir esses computadores no banco de dados aqui é você, né? Você vai criar um programinha para inserir, do jeito que nós fizemos lá com o controle de pagamentos, tá? Você já vai inserir os dados aí criptografados, né? Aqui nós nem vamos entrar nesse mérito de inserir os computadores aí não, tá bom? Legal. Esse inserir aqui, ele está colocando o computador na seção do servidor, tá? O que é a seção do servidor nesse caso aqui? Eu estou controlando essa seção numa lista, ó, tá? Lista de dispositivos na seção. Então lá no servidor de aplicações você vai ter uma lista estática global, tá? E essa lista ela vai controlar os dispositivos que já estão na seção. Tranquilo? O que é que eu estou fazendo aqui então? Eu verifico se a quantidade de itens que está nessa lista é maior ou igual à quantidade que está definida aqui, ó, tá? E onde é que vai estar essa quantidade aqui? Ela está estática nesse edit, né? Aí você pode armazenar no banco de dados, pode armazenar num arquivo fake, tá? Você é que vai montar a sua estratégia aí de onde será essa quantidade, de onde vai estar armazenada essa quantidade, na chave do Windows, enfim, dentro do próprio executável do servidor, ok? Você que vai ver qual é o melhor lugar de colocar isso daí, tá? Legal. Se a quantidade de itens que está na lista já for maior ou igual a essa quantidade que você definiu, então a quantidade máxima de dispositivos atingida sai do método. Se não, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o dispositivo, tá? Vai procurar esse dispositivo que o usuário está informando, que ele informou o dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo é o que veio na seção aqui, tá? Ele vai procurar esse dispositivo no banco ou no arquivo, na tabelinha, né?
Se ele encontrar esse dispositivo, ele vai verificar se esse dispositivo está liberado para o uso. Ainda tem isso, né? Pode ser que o dispositivo esteja cadastrado, mas por alguma razão ele não esteja liberado para uso, como é o caso desse aqui, ó, tá? Se ele tiver liberado para uso, aí sim, ele cria um computadorzinho aqui, ó, e joga esse computador na lista de dispositivos na seção, tá bom? O segundo botão é o que vai carregar os dados da tabela, né? Da lista, na verdade, né? Da lista de dispositivos dentro desse carinha aqui, ó, tá? Então ele vai fazer um laço na lista de dispositivos, tá? E vai mostrar para o usuário, né? Aqui no caso para você, quais são os dispositivos que estão na seção, tá? Evidentemente você não vai mostrar isso lá para o usuário, né? Pode até mostrar também, né? Não, já tem 10 computadores na seção, são esses daqui, tá? Vai depender aí de como é que você vai elaborar a sua estratégia, tá? Legal. Observe que depois que eu tento inserir um dispositivo na seção, eu sempre chamo esse clique do botão 6 aqui, ó, tá? Que é para ele mostrar pra gente aqui quais são os dispositivos que já estão na seção, tá bom? Tem um exercíciozinho aqui para você dar atenção, tá? E eu tenho esse botão aqui, que é o botão para carregar os dados aqui nessa JTable, aliás, nessa tabelinha aqui, nessa grid, no caso do C# aqui, né? Aqui, ó, ele vai só consultar os dados da tabela computador e vai carregar esses dados aí nessa grid, tá bom? Esse mesmo algoritmo é no Delphi, ó, tá? No Delphi eu vou ter uma lista de dispositivos na seção, legal? Ao criar a aplicação eu instancio essa lista. Botão 1 é esse aqui, ó. Eu vou tentar inserir, daí ele vai verificar se já ultrapassou a quantidade, se não ultrapassou ele vai verificar se esse dispositivo está liberado para o uso, se é que ele achou o dispositivo no banco de dados, né? E finalmente, se passar de todas essas verificações, aí ele adiciona o dispositivo na seção, tá? E esse método aqui, ó, esse é o botão, esse aqui para consultar os dispositivos, né? Ele apenas abre a tabela que já está apontando para o banco de dados, tá? Essa tabelinha aqui. E finalmente o último método que é para fazer um laço na lista, né? E carregar aqui nesse memo quais são os dispositivos que já estão na seção, ok? Mesma coisa no Lazarus. Temos lá uma lista de dispositivos na seção, desde que todos eles têm esse exercício, ó. Criptografe os dados na tabela conforme o exemplo anterior, na tabela computador, né? Você vê que o sim e o não lá não estão criptografados. E implemente o controle no arquivo fake, conforme o exemplo anterior. Tá? Nós fizemos aqui o controle apenas através do banco, mas você já viu como é que faz com o arquivo, né? Muito fácil. Você implementa então aí como exercício esse controle utilizando um arquivo também, tá? Aqui no Lazarus eu estou utilizando os ELs, né? Então no form create eu já faço a minha conexão direto ao banco. Instancio a lista. Botão 1, que é esse daqui, eu vou fazer aquele mesmo teste, né? Se a quantidade é maior do que a de dispositivos. Se eu passei desse teste, eu vejo se realmente esse dispositivo está no banco, se ele está liberado para o uso, e aí sim eu insiro esse dispositivo na seção, tá? Finalmente, esse método aqui é só para abrir a tabelinha, tá? Para exibir os dados aqui dos computadores. E no final aqui é aquele que eu faço um laço na lista para exibir quais são os dispositivos que já estão na seção. No Java, mesma coisa, tá? Aqui nós temos ó, o comando que vai chegar do cliente, né? Não pode não ser assim a string que chegou, tá certo? Mas o importante é que na informação, na requisição que venha do cliente para o servidor, tenha a identificação do computador, tá? E essa identificação é que você vai jogar na seção do servidor, ok? Então nós temos aqui a identificação, a quantidade, uma JTable, aqui o mesmo para nós jogarmos as informações nele, nessa lista aqui, e os botões, né? Vamos então ao código. Vamos clicar logo no botão, ó, consultar os dispositivos cadastrados no banco. Vai lá selecionar os dados do computador,
vai fazer um laço e jogar nessa lista, depois ele vai converter essa lista para uma JTable. Apenas isso, né? Lembrando que nós também vamos ter aqui uma lista de dispositivos na seção, tá? Retornando aqui no inserir, eu vou verificar primeiro se a quantidade que já está na seção, né, se já ultrapassou a quantidade. Se não tiver ultrapassado, eu vou ver se esse dispositivo está no banco. Se ele estiver no banco, eu vou ver se ele está liberado. Tá? Se passar dessas verificações, eu adiciono o dispositivo na seção. Finalmente, o consultar, né, ele vai apenas carregar ali naquela JText área os dispositivos que já estão na seção. Tá? Então vamos ver isso funcionando. Né? Vou executar logo do Java aqui. Vou consultar. Aí, ó, tenho esses dispositivos. Veja que o primeiro é o que veio aqui, ó, tá? Na informação passada para o servidor. Então eu já capturei essa informação do servidor e guardei em algum lugar para eu fazer a minha consulta. Daí eu vou tentar inserir esse cara aqui na seção, tá? Aqui o permitido são apenas 2 computadores na seção. Inserir, pronto. Ó. Ele já inseriu esse dispositivo na seção. Legal? Agora eu vou tentar inserir esse aqui, ó. Tentei. Opa, dispositivo não liberado para o uso. Realmente, ele não está liberado para o uso, tá? Vou tentar inserir esse aqui agora. Consegui. Vamos tentar inserir esse outro aqui, o último, né? Aí não dá mais. Quantidade máxima de dispositivos atingida. Legal? Vamos fazer os testes agora no Lazarus. Consultei, aí está. Vou colocar 2 só aqui, dispositivos. Vou tentar inserir o primeiro. Inserir o normal. Vou tentar inserir o segundo. Não pode, porque ele não está liberado. Vou tentar inserir o terceiro. Também deu certo. E agora eu tentar inserir o quarto. E ele não deixou, né? Porque a quantidade máxima já foi atingida, tá? E nós vamos ver que os outros também vão funcionar sem nenhum problema. Consultei, vou colocar só 2 aqui. Tentar inserir o primeiro. Pronto, deu certo. Tentar inserir esse segundo aqui. Também vai dar, né? Porque ele está liberado. Está desordenado aqui. Deu certo. Tentar inserir esse cara aqui agora que não está liberado. Opa, já deu quantidade máxima atingida, né? Ele nem passou aqui, nem verificou se o cara estava liberado ou não, porque ele já tem o número máximo de dispositivos na seção, tá? Legal, vamos então para o C#. Consultei. Pronto, vamos tentar inserir esse primeiro aí. Conseguiu. Eu não vou conseguir copiar aí, tá bloqueado para copiar. Vamos pegar daqui então. O segundo é o que não está liberado. Não pode, né? Não está liberado para o uso. O terceiro está liberado e ainda tem espaço, né? Nós só temos aí um dispositivo na seção. Pronto. Tá. Vamos tentar inserir o último agora. E aí já não deu mais, né? Quantidade máxima de dispositivos atingida. Legal? Tá aí. Tá? É dessa maneira aí que você vai controlar, né, os dispositivos que o seu usuário ele vai utilizar, tá? Sempre seguindo aquela dica, né, de montar a sua própria estratégia de acordo com os conhecimentos que estão sendo passados aqui, tá bom?